Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast. Esse canal feito com muito carinho para você, mulher que é mãe, dona de casa, empresária, empreendedora, que equilibra todos os pratinhos todos os dias, né, Nath? É isso mesmo. Estamos muito felizes com esse projeto. Está crescendo cada vez mais, criando aqui uma rede de apoio às mulheres. O feedback está sendo muito positivo, né? Então a gente está muito feliz. Aproveitando, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem muita gente boa aqui com muitas informações e experiências para te ajudar nessa missão que é viver, né? Isso aí, gente. Eu posso... É isso mesmo. E hoje nós temos uma mulher muito maravilhosa, empoderada, que tem muito assunto, que faz parte, assim, totalmente da nossa vida, né? Muitas dúvidas que a gente tem como mulher. Então, apresenta ela, Belzinha. Olha, eu vou ler, tá? Porque, né? O currículo dela. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Amapá e tem especialização em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein. Atende pacientes de diversas cidades do país que buscam emagrecer com saúde. Isso é importante, hein, gente? Presta atenção. E ela faz tudo aquilo que pede para os pacientes. Por quê? É muito fácil falar, né? E difícil fazer. Mas ela não, gente. Ela segue à risca tudo aquilo que ela fala. Doutora Raila Teixeira, maravilhosa! Oi, achei legal essa parte, viu? Mas eu achei legal porque eu acho que você tirou isso de coisas que eu realmente falo muito isso, né? Até brinco às vezes. Eu falo, gente, vocês viram lá, tava no congresso de médico e eu vi lá alguns colegas fordos. Sabe o que é o fordo? Fordo é forte e gordo. Como é que o cara vem de saúde e ele não cuida da saúde dele? Não dá certo, né? Ainda mais quem trabalha com endocrinologia, nutrologia, cardiologia, que são especialidades que são diretamente ligadas a doenças crônicas que são impactadas pelo excesso de gordura, né? Então, eu sou especializada em nutrologia. Nutrologia é uma das áreas da medicina que conversa com todas as outras áreas, até porque tudo começa no intestino. Então, o oncologista precisa do nutrólogo, o endocrinologista precisa do nutrólogo, muito. O ginecologista precisa do nutrólogo. Todas as áreas conversam com o nutrólogo, porque todos os transtornos precisam de uma orientação nutricional para poder ser minimizado, para poder ser tratado da forma certa, né? Então, acho que você falou uma coisa muito importante, que é o que eu prezo. E realmente eu fui mais pro lado da nutrologia por conta da minha vida mesmo. Quer dizer, eu quero envelhecer maravilhosa, eu quero ficar sempre bem. E também era um trauma, né, pra resolver um trauma da minha vida, porque eu fui uma criança, uma adolescente obesa. Ela tinha um apelido de baleinha ainda na hora. Nossa, mas eu não sabia. Eu era gordinha, mas não sabia, você acredita? Porque como eu sempre fui pra frente, uma menina muito alegre pra frente, eu era líder de turma, então eu não percebia que eu era diferente da turma. Até que com uns 12 ou 13 anos, eu sempre tinha um paquerinha já, né? Aí eu peguei a agendinha dele, deixei lá um monte, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí o menino disse, eu sou a baleinha, pegou a minha agenda dele. Aí eu disse, baleinha? Eu? Aí ele, você é gorda, hein? Não vê nem seus pés. Nossa. Quando eu olhei pra baixo... Gente... Eu vi que realmente... Despertou isso em você. Aí eu vi que realmente eu era gordinha. Nesse dia eu cheguei em casa, aí eu descobri que eu realmente era gordinha. Aí dali começou, preciso emagrecer. Aí revista Capricho, essas revistas de coisas de menina, tudo, comecei a fazer várias dietas. Aí começou a compulsão. E aí eu comecei naquela coisa de usar laxante, de tomar chás, fazer dietas malucas. E começou o meu olhar pra isso, pro corpo, pra dieta. E eu já queria ser médica, sempre quis ser médica desde criança, então isso não impactou na minha decisão, né? Mas a questão do corpo foi daí que começou. E eu comecei a ver que realmente você não tem como você falar que tá tudo bem, né? Que você tá gordinha e tá tudo certo. Não é assim. Depois que eu comecei a ver isso daí, eu comecei não, eu quero ficar bem. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim e vejam a gordinha do colégio. Mas vai além da questão estética, Com né? certeza, com certeza. E aí, na adolescência, já não foi uma coisa fácil de resolver. Aí depois eu deixei isso de lado, porque o mais importante pra mim era
estudar, a minha vida era focada em outras coisas. Então, isso foi só uma coisa de adolescente mesmo, depois o meu foco foi outro. Mas eu só fui realmente tratada quando eu fui minha médica. Então, demorou, tá? Então, eu fiquei nos altos e baixos por um bom tempo. Porque meu foco, eu nunca conseguia fazer uma coisa completa, certinha, não, porque eu não tinha condição de ir num médico bom de verdade. Então eu ficava só ouvindo uma coisa de um, de outro, revista, dietas, achismos, era assim. E porque despertaram isso em você ali naquele momento que a gente tá tão adolescente, né? Tão difícil, você tá frágil. Também, né? Exato, Sim. uma coisa muito... Mas antes da gente falar dessa parte aí de saúde, que temos muito o que falar, queremos conhecer antes aqui no nosso Ô Mãe, a gente sempre quer conhecer as nossas convidadas como mulher. Como que é a Raila mulher? Eita... Vaidosa que eu sei. Ah, com certeza. Tem um abdômen, gente, que olha, meu sonho. É mesmo? Chegar lá. Conta pra gente, como que você se considera? Então, eu me considero uma pessoa muito focada, adoro o meu trabalho, então acho que isso é a coisa que mais me define. Por conta dele, eu acabo me cuidando muito. O meu estilo de vida é realmente voltado pro autocuidado. Eu tenho uma questão muito voltada para fazer minha própria comida. Eu gosto de supermercado. Eu sou meio velha, assim, né? Eu gosto de supermercado, eu gosto de tirar foto de comida, eu gosto de ficar cheirando as frutas, eu gosto de feira. Então eu sou uma pessoa muito tranquila. Meu estilo de vida é muito tranquilo. Eu sou muito alegre, adoro estar no meio de gente, adoro amigos, adoro estar na rua também. E você tem uma rotina, você acorda todo dia, treina, faz tudo certinho, você faz sua comida, como que é essa parte? Sim, eu tenho uma rotina. Eu tento fazer todo dia a questão do treino. Eu não estou muito correta no treino, tá? Mas todos os dias eu acordo cedo, tenho ali o meu momento de... Vou falar uma coisa que eu oriento muito os pacientes, né? Você tem que acordar devagar. Acordar, respirar, se espreguiçar, que é coisa que até o bicho faz. A gente tem que fazer também, isso é importante, tá? Isso melhora a plasticidade das mitocôndrias. E isso era uma coisa que minha mãe me orientava quando eu era criança. Mitocôndrias são organelas que aumentam a nossa produção de energia. Então, o simples fato de você se esticar, respirar ali, você está fazendo uma atividade para suas células. Então, devagarzinho ali, me levanto, respiro, faço minha oração. E aí, vou fazer o meu café da manhã. Café da manhã também é a principal refeição do dia. Então, essa é uma coisa que eu evito muito de pular. É só se eu estiver muito na correria, tá? Então, sempre a mesma coisa. Eu posso estar no hotel 1000 estrelas. É cafezinho preto com ovo e alguma fruta. Tá? Não tem muito o que mudar. Sempre ovos, fruta e café preto. E aí, academia. Eu adoro treinar pela manhã. É o melhor horário que tem. Antes, quando eu era mais nova, eu treinava qualquer horário, mas isso não é o certo. Se você quer viver mais, quer dormir bem, se você tem mais de 30 anos também, evite treinar depois das 6 horas da tarde. Já não é mais benéfico, tá? Então, até os 30 anos, o nosso corpo ele vai se ajeitando. Tudo que a gente faz de ruim pra ele vai se consertando. Depois dos 30, ele não conserta mais, não. Aí você sente o cansaço, as dores, a fadiga. Então, hoje eu já não faço mais isso. Então, hoje é assim. Se eu treino de manhã, beleza. Se eu chegar à noite em casa, é dormir. Não tem mais treino. Gente, queremos falar sobre isso, hein? Olha. Depois do 30 não tem mais jeito, que a gente quer descobrir qual é o jeito que dá. Mas espera um pouquinho, a gente já chega lá. Você é uma mulher super empoderada, né? Uma pessoa bem resolvida, que estuda muito, trabalha muito. Qual foi a sua trajetória? Eu sei que você tem uma história linda. Como que você chegou a ser quem você é, a Raila hoje, a doutora Raila Teixeira? A gente quer inspirar mulheres que estão do outro lado, que eu sei, realmente, ela tem uma trajetória linda de vida, que eu já sei um pouquinho. E ela é uma pessoa que ela conseguiu, né, chegar a ser quem ela é hoje, com muita dificuldade, mas nunca desistindo. E é o que a gente quer passar para vocês. Nunca desistam. Gente, legal vocês falarem sobre isso. A minha história, na verdade, eu não dava muita importância porque eu achava que, era tão boba. Olha só, achava que era boba, porque pra mim, dentro do que eu vivi, era muito normal o sofrimento, a escassez, o não ter, o não poder. E dentro, eu tinha uma vontade, e eu
desde criança eu queria ser médica, porque eu queria ser médica. Eu não sei de onde veio essa vontade. Não tinha ninguém na família que me inspirava, não tinha um personagem na TV, nada. Era aquela pergunta de mãe, de pai, me perguntaram quando... Eles que contavam essa história pra mim. Você falou que queria ser médica e você sempre foi de querer cuidar. Quando eu via, tipo, passarinho que caía, né, machucado, eu queria cuidar, vi nas viagens também. E as minhas bonecas também já eram Barbies. E olha que legal, eram Barbies e empresárias. Isso eu lembro. Eu cheguei, eu lembro que uma vez eu ganhei de uma outra amiga do colégio um McDonald's da Barbie. Aí a minha Barbie tinha um McDonald's, tinha um carro conversível, eu não sei o que, era toda pra frente. E, enfim, toda... E era médica e era cirurgião. E realmente, eu entrei na faculdade, e assim, até essa trajetória de entrar na faculdade, eu venho de uma vida bem difícil, mas de uma família tão acolhedora que a gente não sentia muito as dores do não, entendeu? Do não poder, do não ter. Muito pelo contrário, meu pai sempre foi uma pessoa que me encorajou muito, sempre me falou que não tinha impossível. Eu lembro exatamente, ele falava, quem falou que você não... Ele falava assim mesmo, pai, ele falou que eu tava doida, que não ia ser médica, me falaram lá no colégio. Ele falou, quem falou? Quem falou? Não tem nada impossível, você vai falar que não tem nada impossível pra você. Que tudo que você quer, você vai ter. Aí eu dizia, eu era aquela menina ré do pai mesmo, sabe? Tudo eu dizia, tudo que ele mandava falar, eu falava. E assim, meu pai, ele era essa cola da nossa família, era um encorajador e um cara extremamente simples e que ele tinha uma história de herói, assim, muito inspiradora pra gente. Ele foi o líder da família com 11 anos. O pai dele morreu e ele assumiu a família dele, tanto que ele foi o único que não se formou, todos os irmãos dele se formaram e tudo. Ele foi o único que não se formou, que trabalhou duro, que andava 11 léguas pra pegar água. Não tinha água em casa. E ele contava isso pra gente, e a trajetória dele de vitorioso foi chegar de morador da roça, que não tinha nada, pra um bancário. Mas um bancário, assim, era caixa de banco. Ele não chegou a ser um executivo de banco. Mas como caixa de banco, ele deu dignidade pra gente. Colégio, casa própria, comida e educação. Ele sempre falava, sua herança é educação. E eu, dos meus irmãos, foi a única que gostei de estudar. Gostava mesmo de estudar, não era uma obrigação pra mim. Eu tinha prazer de chegar, de mostrar meu boletim, de ir lá na frente e receber, de ser premiado. Eu sempre gostei muito disso. E eu sempre tive muita curiosidade pelas coisas, de aprender, uma sede de conhecer o mundo. Eu tinha muitos sonhos e gostava de... E ele dava corda com tudo que eu falava. Nunca fui podada. Então eu acho que isso é uma coisa importante dos pais, sabe? Hoje, quando eu vejo algum pai, alguma mãe falar, tu é doido, nunca faça isso. Gente, isso é muito forte para uma criança. Você tem que realmente dar a condição de sonhar, pelo menos, se você não pode dar alguma coisa. E, aliás, dar as coisas também não é bom. Você tem que dar a condição de sonhar e mostrar a orientação. O que é que meu pai falava? Meu pai era muito franco também. Não tinha negócio de alisar a minha cabeça, não. Falava, você pode, você vai. Você quer ser médico? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que estudar no mínimo 16 horas por dia. Ele falava pra mim. E quando ele via que eu não estava estudando, ele falava, você vai ser médica como? Se você não... Hoje eu só vi você estudando 2 horas. Né, pai? Não sei o que. Eu vou estudar porque final de semana eu vou compensar, não sei o que. Ele cobrava. E tá certo. Então, ele não podia me dar mais do que aquilo. Era a orientação, a cobrança, tá certo. E foi aquilo mesmo. Então eu eu fazia exatamente aquilo que eu me propus a fazer. Eu tive esse reforço, tive o apoio da minha família. Meus irmãos, embora não estudassem, me apoiavam, porque lá em casa era assim, todo mundo tinha que ajudar. Um lavava o banheiro, outro lavava não sei o que, cada um fazia uma coisa. E eles me poupavam muito para eu ficar estudando. Tivemos vários momentos de dificuldade, mas a gente sempre teve muita ajuda, assim, dos familiares. E aí foi isso, com 19 anos, na verdade, quando eu terminei, eu não passei de primeira. E aí eu passei, uma das provas, como eu sabia que tinha grande chance de não passar de primeira, né, porque era na Federal do Ceará, concorrência alta, tudo, eu tava bem colocado, eu era sempre das primeiras da turma, mas eu fiquei com medo, e uma das provas eu coloquei pra enfermagem, coloquei a Federal
para medicina e estadual para enfermagem. Aí passei para enfermagem e fui para a segunda fase na federal para medicina, não entrei. Aí meu pai falou, agora você vai fazer enfermagem, minha filha, tá tudo bem, tu vai fazer enfermagem, não sei o que. Fui fazer enfermagem, comecei a trabalhar e fazer cursinho. Aí eu era o Cris, todo mundo odeia o Cris. Vivi essa jornada tripla aí, mas todo mundo sabia da minha vontade de ser médico, então até na faculdade o pessoal me ajudava. E aí foi muito bom pra mim, porque eu fui vivendo eu nunca teve nada fácil pra mim, então era busão lotado, sair de casa às 5 da manhã, chegar em casa 11h30 da noite, meia-noite, já ter que fazer tudo rápido pra no outro dia estar preparado. Então essas dificuldades me forjaram pra que eu fosse uma pessoa melhor, né? E cada vez mais buscando. Hoje eu já não fico me lamentando quando tem as dificuldades que eu peguei depois, que foram bem maiores. Aí com 19 anos tive a fatalidade de perder meu pai, mas 3 meses depois eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada, né, na Federal do Amapá. Aí, pô, fui embora. Aí fui embora, e aí lá foi muito bom pra mim na faculdade, porque tudo novo, não conhecia ninguém, mas eu cheguei lá, me apresentei no hospital, disse que eu sou do Ceará, doutor, não sei o que, quero ser cirurgiã, o senhor, deixa eu ficar aqui acompanhando você. Eu me apresentei pro tio de um colega de sala, na sala perguntei, alguém tem pai médico, tio médico? Aí um colega falou, meu tio é médico, trabalha no hospital de emergência, me apresenta ele. Aí fui lá, me apresentei no maior cara de pau. Minha filha ali abriu as portas pra mim, porque eu fiquei trabalhando praticamente, né, eu ia acompanhar os médicos e aí eu conheci todo mundo e aquilo virou um trabalho pra mim, porque no começo eu ia só observar, depois eles começaram a me deixar fazer as coisas, no 3º ano eu já tava como auxiliar praticamente de cirurgião. Vivia no hospital, aprendi muita coisa e isso me deu muita bagagem. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu já peguei plantão de UTI de 40 leitos. Passava visita com os chefes, tudo. Então, assim, se jogou mesmo. Me joguei. Nunca tive preguiça de trabalhar nem de estudar. Então, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. E aí, depois disso, na faculdade, uma das pessoas que me inspirou muito foi um cirurgião plástico, que é o professor Augusto Púpio, que ele era um cara que eu admirava, assim, poxa, esse doutor é diferente, porque eu sempre... A medicina veio para mim como uma inspiração muito subjetiva. Eu não tinha uma figura que eu olhava assim, nossa, eu quero. E quando eu entrei na faculdade, eu continuei procurando quem era essa pessoa que me inspirava, porque não tinha. Porque eu via muitas pessoas com muitas falhas graves, que eu considero grave. Porque o que é que eu admiro na pessoa? Primeiro, virtudes. Segundo, ser coerente com aquilo que prega. Então eu sou muito criteriosa com isso. Eu via isso na minha família, então e eu busco isso, né? Então eu olhava assim, sim, cadê? Eu não tinha referência. E ele era uma pessoa que me despertava isso, né? Era um cara jovem, que se cuidava, que tinha uma família legal, e ele gostava de ensinar, ele trabalhava com alegria, gostava de receber os alunos, não sei o que, sabe? E ele nem era professor da grade. Ele foi depois pra grade. Quando eu conheci ele no hospital. Aí eu falei, por que o senhor não entra, não sei o quê. Aí eu falei dele na coordenação. Aí quando teve prova de concurso ele entrou, enfim. Mas aí eu comecei a acompanhar muito ele e ele fez... e aí ele fez a pós de nutrologia. E aí ele falou, Raila, você não vai fazer cirurgia. Hoje, pra mulher, o melhor caminho... É uma especialidade clínica e você tem que estudar mais medicina preventiva. Isso é o futuro da medicina. E aí ele foi pra fora, fez o Lifestyle Medicine, eu fiz também, né? Então depois que eu me formei, eu fiz também. Mas eu fui seguindo os passos dele. Quando ele voltou de lá, ele falou, não, você tem que fazer isso, porque esse é o futuro da medicina. As pessoas vão procurar prevenção e você precisa ter qualidade de vida. A vida da mulher cirurgiã é muito limitada. Não é vida pra você, você tem que estudar, tem que ter tempo pra estudar, tem que ter tempo pra ser mãe e tudo. Mas ele não falou isso com uma visão de
de machismo, é porque ele via a minha relação ali. Ele via a minha relação. Enxergou que seria de mais difícil. Sim. Aí ele vê essa mulher aqui, se ela continuar nesse ritmo aí, ela não vai durar muito tempo, não. Já vamos mudar ela de Porque eu nem tava nem formada, não ganhava um centavo pra estar ali. Eu tava final de semana, madrugada, não sei o quê. Eu disse, essa aí não vai durar muito, não. Mas eu até tava vendo, olha, ele te deu bons conselhos, né? Eu até tava vendo você falar outro dia que é importante a gente investir na saúde, porque senão você vai gastar na doença, né? Uhum. E isso, gente... Faz todo sentido, faz todo né? sentido, né? E assim, a medicina no Brasil, ela é muito a medicina voltada para a doença e não para a prevenção. E a própria mentalidade dos médicos também ela é de sacerdócio e não de poupar a saúde do próprio médico. Quem concorda que se eu gasto muito minha saúde, eu não vou ter condição de cuidar das outras por muito tempo? Verdade. Então o médico hoje ele tá muito vulnerável, tanto em termos de saúde como de finanças, não tem planejamento. Você sabia que é um dos profissionais mais endividados? É um dos profissionais que mais abre quadros depressivos antes dos 50 anos. Que mais que entra em uso e abuso de drogas. Então, porque é muito exaustivo. É muito exaustivo, é muito... se frustram muito, 70% dos médicos, após 5 anos de carreira, já se consideram frustrados. Olha. Gente, é um dado muito importante. Cada vez mais, eu estava até vendo uma pesquisa... É muito grave isso. Que o número de médicos tem aumentado muito. O número de faculdades também. Porque tá abrindo faculdade, assim, à torta e à direita. E o que eu vejo, eu acho que toda profissão, ela não devia ser escolhida por dinheiro, ela devia ser escolhida por propósito. Sim. Mas toda profissão deveria ter oportunidade de crescimento. Sim. De acordo com o que a pessoa deseja. Estilo de vida que a pessoa deseja ter. Né? Prosperidade não é ter dinheiro, não é aquilo que você conquista de bens materiais, mas é aquilo que você conquista daquilo que você considera ideal, não é verdade? Só que a mentalidade do brasileiro não é essa. A mentalidade do brasileiro é de conquista de bens. E aí fica naquela, vai fazer medicina, vai fazer medicina. Que vai ganhar dinheiro. Que vantagem é essa, gente? Que vantagem. E aí são médicos aí que... Péssimos. Eu vejo. Eu antes não queria nem falar, mas, né? Mas é verdade. Né? Faltou energia, né? E teve as chuvas, e eu tava viajando. E aí a moça que me ajuda aqui falou, ai doutora, tá já cheio de coisa, a geladeira ficou desligada, não sei o que, a senhora quer que jogue, a mulher joga tudo fora, pelo amor de... Aí ela, tem umas coisas aqui que eu acho que dá pra aproveitar. Eu, não, pelo amor de Deus, não aproveite nada não, porque se a gente ficar doente aqui, a gente morre. Porque eu tô viajando, eu não vou poder cuidar de você e eu não tenho ninguém pra lhe indicar aqui. Eu tenho medo de adoecer nessa cidade. Não, é complicado. Deus me perdoe, mas eu tenho medo mesmo. Complicado. Muitas pessoas assim, sem propósito, sem comprometimento e trabalhando assim só... Você sabe que eu tenho uma curiosidade sobre isso da medicina? Não sei se isso até é uma polêmica, mas, por exemplo, antigamente você ia no médico e tinham vários temas que são tão importantes que não eram nem citados na época que você ia no médico, mas no passado, vamos dizer assim. E hoje você vai, vamos dar um exemplo numa ginecologista, e ela vai te falar várias coisas que não falava-se antigamente. É porque quando vocês não aprenderam a fundo esses temas, ou porque agora tá mais atual, então vocês vão estudando conforme vai passando o tempo e vai aprendendo mais? Quais temas? Por exemplo, a gente falando sobre a saúde da mulher, reposição hormonal, que é um tema que a gente vai entrar bastante aqui. No passado, já não queriam que as pessoas fizessem a reposição de jeito nenhum, não se falava nesse tema. Você ia mais na parte mais básica, assim, sabe, da mulher. Vamos lá para ver a questão da TPM, a questão da menstruação, mas não ia muito a fundo aos temas. É isso que eu às vezes fico me questionando. Por que o médico não falava coisas tão importantes que hoje fala? Porque... Eu acho que até falava, viu? Mas faltava um pouco de
conhecimento. Realmente. É que assim, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente tá falando de um público que não tinha voz até um dia desses. Imagina a saúde. Tem então, Tem a gente tá falando de algo muito novo. Tanto que tem um documentário de uma repórter do Reino Unido, que tem mais ou menos uns 5 anos. E lá também eles têm esse limbo. A mulher depois dos 40 anos lá fica assim, tá, e Sem agora? saber. A gente vai pra onde? A gente vai pro ginecologista, a gente vai pro psiquiatra, vai pro geriatra, vai pra onde? Né? A mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Então isso não é uma coisa só da gente, é uma coisa que a saúde da mulher foi discutida tardiamente mesmo. Tudo isso já era conhecido antigamente, mas o foco em doença é que era o principal. Tá. Então agora o foco que está mudando, o foco está sendo mais em medicina preventiva, em qualidade de vida. Por quê? A gente aprendeu a tratar muitas doenças, então nós estamos vivendo mais. Então começou um questionamento maior, tá, eu tô vivendo, mas eu tô com dor na coluna, tá, eu tô vivendo, mas eu quero namorar e minha vagina tá seca. Eu tô vivendo, mas o meu cabelo não é mais o mesmo. Entendeu? Então tudo foi mudando. E até mesmo a forma com que essa visibilidade também da população, por exemplo, todo mundo agora tem um celular, tira selfie. Então a questão de se expor também fez com que as pessoas se olhassem mais. Então rola mais informações, mais informação, até a questão de se preocupar mesmo com como a gente se vê. A mudança da pele, do cabelo, da aparência, todas as questões começaram a ser mais levantadas ultimamente, né? Sim. E aí então, isso foi chegando lá nos médicos. Os médicos começaram a ser questionados também. E aí esse questionamento começou a vir à tona. Porque você procurava mais o médico quando estava doente e não para se prevenir, né? Prevenção. Se prevenir, não pra estar bem, pra ter qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida, ele tem o quê? Uns 10 anos que a gente discute sobre isso no Brasil. É bem novo, recente, é bem recente. bem recente. Então, é mais por isso. Então, isso existia, mas não era abordado. Entendeu? Não era conversado a respeito. Eu falei isso porque eu até tava conversando com uma amiga que é um pouco mais velha que eu, e a gente tava justamente nesse ponto que ela falou, poxa, eu ia antigamente na ginecologista e não se falava sobre isso. E hoje eu fui atualmente e se mudaram os temas, né? Então, realmente, é muito mais a prevenção do que esperar ter algum problema lá na frente. E isso é até um problema pra gente, assim, hoje, porque, por exemplo, as nossas mães, né? Se você falar, se eu falar pra minha mãe, a minha mãe é que ela já tem uma cabeça bem aberta, porque ela me acompanha, né? Agora, as contemporâneas dela já acham besteira. Eu falo pra minha tia, por exemplo, falo, tia, a senhora não pode comer isso, aquela. Meu ginecologista nunca me disse nada. Exatamente. Ela disse, eu nunca tive menopausa, eu nunca senti nada. Nossa, essa é uma questão. Olha, esse é o ponto que eu queria chegar. Inteiro. Mas a gente também não pode só falar, né, talvez, dessa parte, né, mas de tudo. Eu acho que desde quando você é pequenininho, sabe? Desde criança. Eu acho que até os problemas que... vou dar um exemplo que ela tá falando aqui, que eu acho que é o muito viável. Você vai no médico, no pediatra, levar seu filho. Aí você fala, doutor, eu tô aqui desesperada, ele tá com febre, ele tem isso, ele tá vomitando. É uma virose. Quantas mães, e olha, a mãe que estiver aí pode me dizer se sim ou não, escutam que é uma virose. Então, você leva seu filho doente, você sempre escuta a mesma coisa. Não tem aquele ponto de vai procurar. Esse ponto mesmo. Porque a gente conversa com, né, vários profissionais aqui e a gente traz esses assuntos que estão muito mais frescos agora. Mas se a gente tivesse cuidado há 10, 15 atrás, talvez não estaria no ponto que tá tanta gente, né, com problemas. Mas, não, é muito legal. Eu acho que tem que se atualizar cada vez mais os médicos também para poder passar isso pro paciente. Sim, né? é verdade. Eu acho que é assim, ao passo que nós fomos aprendendo muito sobre as doenças, também a população está ficando cada vez mais fraca. Como assim? Mais vulnerável às coisas simples. Você vê aí a infecção do Covid, por exemplo. O mecanismo de infecção, de patogenicidade do Covid é um mecanismo bobo. Mas quantas pessoas tiveram, né? Porque estavam suscetíveis. Então, hoje, e eu lido muito com isso porque eu falo
a gente está vivendo uma desnutrição crônica. Obesidade é um distúrbio de desnutrição, tá? É um distúrbio de má nutrição, né? O paciente tem um excesso de energia acumulada, mas ele não tem uma boa composição corporal. Pacientes que têm transtornos cognitivos também têm um transtorno de nutrição associado. Então, as alergias alimentares, que hoje está sendo cada vez mais comum, hoje 30%, tem um aumento de 30% nos últimos 3 anos de crianças que nascem com alergias alimentares. Então, já nasce, assim. Já nasce. Então, essa questão que você falou, da criança estar ali com virose, realmente, eu acredito que seja mesmo. Porque elas estão ficando muito vulneráveis. Estão mais frágeis. A mãe tá menos... a mãe tá desnutrida, o filho tá recebendo uma menor qualidade alimentar ali durante a gestação. Às vezes uma gestação ruim também, que a mulher não se aquieta. Gente, estresse mata. Estresse mata, estresse engorda, estresse adoece. Então, você afeta todos os nutrientes, você afeta os neurotransmissores. Então, a mulher no período gestacional, ela tem que ter um ritual, tem que ter um momento, ela tem que ter uma vida diferente, sim. Esse negócio de, tanto faz, tem que acostumar. Tem que acostumar nada. Come por 2, come por 3. Não tem isso, não. Gente, reflete completamente. E eu tô até numa fase da vida que eu estou me preparando psicologicamente. Eu tenho observado muito, eu tenho estudado muito essa parte, porque eu quero ser mãe, né? Então eu estou me preparando, o próximo ano é um ano que eu vou ficar 1 ano de detox, tipo, fazendo tudo certinho. Eu já tento ter uma vida correta, mas assim, é claro que eu saio, às vezes, tomo um drink, não sei, mas eu quero ficar 1 ano me preparando 100%. Por quê? Porque tem que ser assim. Não sou eu que estou dizendo. Preparar o seu corpo para receber. Não sou eu que estou dizendo. A nossa genética não aceita nem meia gota de álcool. Não, geneticamente não é para ter. A gente não deveria tomar nada alcoólico. Não deveria. Então, se eu quero me preparar para ter uma boa gestação... mas mesmo assim pode acontecer algo errado? Pode, mas o que depender de mim, eu vou controlar. Tudo aquilo que depender de mim, eu vou controlar, entendeu? Uhum. E acho que é assim mesmo que a gente tem que agir. Então, hoje, as mães já não tá mais sendo assim, que a mulher assumir um papel, esse protagonismo da mulher em todas as áreas, ele não é muito benéfico, tá? Para a saúde da mulher, isso é quase que inconcebível. A gente sofre de todas as formas. Hormonalmente. Então, antes da gente começar aqui, a Bel já tinha falado... sobre que as mulheres estão entrando na menopausa cedo. Sim, gente, hoje, a cada 10 mulheres, 8 entram na menopausa precocemente. Ou seja, para a produção hormonal, para o sonho de ser mulher, de ser mãe, né? Cedo. E aí ela tava trabalhando, tava estudando, tava se formando, não arranja homem, que tá a coisa mais difícil do mundo. Aí na hora que ela vai pensar nisso, aí fala, não pode mais, não tem mais um ovo que preste. Por quê? Porque tava estressada. Então, a gente tem que estar vivendo um momento ali da mulher que tá bem difícil, que é entre... E a má alimentação também, né? Porque quando você trabalha, assim, enlouquecidamente... Você não se alimenta direito. Você não consegue se alimentar direito. Assim, vocês aqui que tem uma posição de comunicadoras, vocês têm que ter muito esse cuidado de sempre... frear ali quando aquela vontade ali da mulher que, a mulher é guerreira, não sei o que, não. As guerreiras estão sempre sangrando. Tem que lembrar disso. É verdade. Não é bom ser guerreira sempre. Então a mulher, ela precisa ter, a mulher é um ser que ele tem que ter um tempo mais tranquilo, a mulher precisa de calma. A mulher, ela é 20 vezes mais sensível ao estresse do que o homem. O que eu tô falando com isso? Tô falando de ciência. Se você estressa, pega um homem ou uma mulher, e eu coloco assim um leão pra tentar atacar o homem e a mulher, ela vai ter muito mais resposta ao estresse do medo do que o homem. Uhum. Você entendeu? Isso muda toda a nossa fisiologia. Nossa. Totalmente. Isso muda totalmente. Né? É por isso que a mulher, vocês já ouviram, né? Pessoas que têm brigas homéricas em casa, que chegam a infartar e tudo. Isso realmente acontece.
Isso é realmente a somatização das nossas emoções. Isso acontece. Então a gente tem que ter muito cuidado com o cenário que nós estamos chegando hoje, né? Eu tenho muito medo disso, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito, eu venho dessa história da a minha trajetória de heroína, mas hoje eu tô mais querendo ser guerreira não, hein? Não tô mais querendo ser guerreira não. Só princesa. Só princesa. Eu acho que o último título de guerreira foi agora, né? Que eu tô noiva e o meu namorado, quando eu conheci o pessoal do prédio dele, ele é baiano, sabe que o baiano tem um histórico terrível, né? Aí eu cheguei a conhecer o pessoal do prédio dele, eles falam, não acredito que você, Joana Dark. Eu disse, o último título de guerreira que eu tenho na vida é esse, porque eu quero me aquietar. Quero me aquietar. Mas a gente traz isso pra gente, é muito doido, né? Porque não precisava ser assim, mas nós, como mulheres, acho que por conta da cobrança toda, a gente encaixa 1001 atividades na vida. E parece que quando você não faz, você se culpa. Se culpa. Quando eu tô em casa, parece que você tá inútil, não tô fazendo nada. Domingo. É domingo. Às vezes você não se dá ao luxo, não é luxo, né? Você não se dá o direito de ficar assistindo uma série, ficar jogada no sofá. Você fala, nossa, gente, tem tanta coisa pra fazer, né? O que eu tô fazendo aqui? Deitada? Como assim? Tem que lavar, tem que passar, tem que não sei o que, tem que cuidar. Mas é porque a gente traz essa carga pesada pra gente. E a gente não pensa que... Só que tem que começar a fazer um trabalho reverso ali, né? Começar. Porque é saúde, né? Pela saúde. Pela saúde. Raila, fala uma coisa pra gente. Ainda existe uma dúvida gigante, isso eu vejo principalmente nas redes sociais, do que faz uma nutróloga. Muita gente até confunde nutrologia com nutricionista, nutrólogo com nutricionista. Eu queria que você desmistificasse isso aqui pra gente com palavras simples, como você gosta de fazer sempre. Certo. Primeiro é a formação, né? O nutrólogo é uma especialização médica. E nutricionista é a formação mesmo técnica. Então, o nutricionista, ele já vai fazer 4 anos ali de faculdade, já para prescrever dietas, ele vai fazer... Ele não consegue fazer o diagnóstico e a prescrição de doenças, tá? O médico que faz o diagnóstico das doenças e dos transtornos alimentares, tá? O nutricionista, ele faz a prescrição de dietas e o acompanhamento. Então, trabalham juntos. Você já ouviu falar do fisiatra? Não. Fisiatria é uma especialidade médica. O fisiatra trabalha com fisioterapeuta. Fisioterapeuta, então a mesma coisa, nutrólogo, nutricionista, fisiatra, fisioterapeuta. Fisiatra, ele faz o diagnóstico também de transtornos da coluna, de transtornos de dor crônica, e aí o fisioterapeuta é que faz a prescrição do tratamento ali local, entendeu? Mas o diagnóstico é feito pelo fisiatra. Então, é isso, gente. Tem essa diferença, que é uma diferença... Eu falando tecnicamente, não é tão claro para vocês, mas vamos lá. Um paciente na UTI que fez uma retirada de parte do intestino, tirou um tumor e ficou ali uma parte do intestino. A gente tem que escolher que tipo de alimentos que ele vai conseguir consumir, qual vai ser a via que ele vai utilizar. Então, quem faz esse diagnóstico, esse cálculo é o nutrólogo. Certo? Aí o nutricionista, ele vai ficar fazendo o balanceamento daquela dieta, a prescrição ali depois dá o segmento daquele tratamento, entendeu? Então, tem vários transtornos que a gente precisa do nutrólogo ali, que são doenças que a gente nem não fala muito, né? Hoje o nutrólogo ficou famoso por conta do emagrecimento, mas na verdade é uma profissão muito importante, principalmente aí dentro das UTIs, tá? Com essas cirurgias em que a gente tem ressecção de parte de intestino, as bariátricas, etc. Então é um trabalho em conjunto aí, né? É um trabalho em conjunto, exatamente. Legal. E conta pra gente, qual que é a maior queixa dos pacientes quando procuram o seu trabalho, quando vão no seu consultório? Bom, pra mim é realmente de emagrecimento. Estou querendo emagrecer. Essa E agora me deu uma dúvida, porque o cansaço também é uma queixa muito importante. Fadiga. Fadiga e cansaço. Nossa. E também tem relação também. Sim, tem relação. Mas tudo isso é desnutrição.
Eu vejo que todo mundo tá desnutrido e estressado. Quando eu vou fazer o recordatório alimentar, eu percebo que as pessoas não consomem a quantidade de proteínas necessárias, que não tem uma variedade de nutrientes no dia. Você come quantas frutas por dia? Uma. Tá errado? Corta! Tchau! Bom, E eu sou você, rainha Bé? da fruta, né? Eu como 3, pelo menos. No mínimo 3, Era pra ser 6. 6? Tá quase lá. Bom, então eu posso aumentar minhas frutas. Pode. Adorei. Olha só, tá vendo? Eu vou muito na banana, o que é mais prático ali no dia a dia. Eu não deixo de comer, porque eu gosto bastante também. Mas eu tenho uma coisa errada, que a hora que você chegou aqui, você já tava falando aqui com os meninos, sobre o café da manhã. Precisa tomar café da manhã. Café da manhã é a pra refeição mim é mais principal. importante. Eu pulo direto o café da manhã, eu vou direto pro almoço na hora, porque eu faço um jejum intermitente maluco da manhã, mas não pelo jejum intermitente, porque, Aham. não sinto fome, vou Sente tomar um fome. café e vou. Aí dá meio-dia, 1 hora, eu já tô desesperada e aí eu vou almoçar, mas tá errado, né? E se não sinto fome, Já é complicado, porque eu falo pro meu marido, às vezes ele fala assim, não tô com fome agora. Eu falo, mas você precisa comer nesse horário, porque depois você vai comer muito mais. Já é Não um sinal de já está irregular a pulsatilidade de alguns hormônios, entendeu? Então você tem que se condicionar. É o melhor horário para você comer. A gente tem um pico de cortisol pela manhã, que é o ideal, né? Ali por volta das 7h30 da manhã. O cortisol é o hormônio do despertar. Quando pela manhã você não tem aquela fome, quando você não tá muito ativo, é porque você não dormiu bem, não teve um sono reparador, não teve um sono em que houve ali a produção ideal de cortisol a ponto dele chegar no pico pela manhã, entendeu? E é o horário ideal de você se alimentar. E aí, Depois que você ele falou, vai baixando. por exemplo, do ovo, o cafezinho ali e uma fruta. Eu não como ovo. O que eu posso substituir? Aí você pode consumir outra proteína. Você come queijo, você pode deixar também porções de frango desfiado, carne moída, pode também consumir soja. Então tem outras. Tem que ter uma outras proteína opções. ali, Tem João. que ter uma proteína. Tô errada, hein, gente? E vocês? Conta pra gente. Vocês tomam café da manhã direitinho? Conta de verdade. Não vale falar que toma coca com pizza, hein? Gente, do Coca céu. com pizza de jeito nenhum, né, Pelo amor Raila? de Deus, não. Ó, você estava falando dos nutrientes, né? Para a saúde da mulher, quais são os principais nutrientes? Olha, agora eu vou falar que idade. Tem isso. Vamos falar por fases, assim? Vamos falar Vamos por falar por fases. fases, Eu acho que a mulher jovem, acho que tu primeiro prezar muito pelos aminoácidos, né? Em geral, os aminoácidos são os componentes das proteínas. Proteínas a gente encontra ali nas carnes, né? Que principal carnes, ovos, queijos, que são os principais para a construção da massa muscular, para a imunidade, para a nossa resposta às cicatrizes, aos traumas. Então, é o mais importante aí, porque eu acho que é uma fase de multiplicação, né? Vamos lá, a mulher na adolescência, ela tá em fase de crescimento. Então, ela precisa de um aporte de aminoácidos muito importante, tá? Também de algumas vitaminas e oligoelementos que são cofatores de diversas reações, como o magnésio vai estar sempre presente aí na nossa vida. O magnésio, ele ajuda também nas nossas emoções, na produção de alguns neurotransmissores, como serotonina, dopamina. Então, magnésio, o selênio, o zinco. Ainda nessa fase, como tem a questão menstrual, então aquelas mulheres que menstruam mais, o ferro ele pode fazer falta. Então o ferro está presente nas carnes vermelhas, está presente também no feijão, mas aí você vai consumir, você tem que usar sempre a vitamina C. Então espremer um limãozinho, ou então comer uma laranja logo em seguida, para você conseguir absorver melhor. E também os vegetais verdes escuros, tá? Já na mulher pós 40 anos, que ele chegou climatério, menopausa, tem que ficar atento também à vitamina D. né? Tudo. E daí começa aquela coisa ladeira abaixo, né? Vitamina D. Fazer também uma atenção maior aos aminoácidos, especialmente a leucina.
Tanto que alguns suplementos, como a suplementação de HMB, ela tem sido muito recomendada por conta da a perda de massa muscular. Ela é muito... a musculatura ela fica muito mais suscetível, mais vulnerável na mulher com mais de 40 anos por conta da queda hormonal, certo? Então, a suplementação com HMB, creatina, ela é bem-vinda. Além disso, whey protein. E o colágeno? O colágeno, ele é secundário. Tá? Ele é secundário aqui. A doenças, como você fez uma cirurgia, você teve um trauma, uma fratura, aí ok, suplementar também o colágeno, tá? Mas o mais importante é você ter um suporte de aminoácidos e sendo uma predileção maior aí a leucina, HMB, certo? Pra não perder massa muscular. E treino, né? Porque tem que ter o estímulo, tem que suplementar, mas tem que estimular. Vitamina D, e o ideal é a gente tem a vitamina D ali acima de 60 nanogramas por decilitro, tá? Vitamina K2, que ela é como se fosse um guia da vitamina D para o cálcio, certo? Para você não ter aumento de deposição de cálcio nas artérias, para que o cálcio ele vá para os ossos. Então isso é importante, então é D com K2. Magnésio também, aí nessa fase. Vitamina C, tá? Vitamina E, também muito importante, ação antioxidante dela. Então, a gente envelhecer é aumentar a oxidação, tá? A gente diminui a nossa capacidade de antioxidar o nosso corpo. Então, a gente tem que usar mais antioxidantes, certo? E aí, é bem-vinda a vitamina E. As vitaminas lipossolúveis em geral, A, D, E e K, né? Quem mais que eu já falei? Selênio, já falei. Zinco. Não, tem que ir no profissional, gente. Total. Porque assim, não vão procurar essas informações na internet, assim, senão vai chegar com a lista desse tamanho. Vai no profissional, porque eu acho que tem que ser personalizado isso também, né? Isso, porque assim, muitas coisas tem na alimentação, mas tem coisas que tem que suplementar. Então, e aí, o que a gente tem que fazer? Criar uma estratégia. Porque senão você vai viver cheia de coisa, tomando um monte de coisa, e também não é legal isso. Você vê que como que eu faço com os meus pacientes? Eu crio estratégias, por exemplo, durante 3 meses você vai usar esse antioxidante, essa vitamina, isso daqui. Aí nos próximos 3 meses eu troco. Porque existem vários tipos de antioxidantes. Existem vários tipos de coenzimas. Vários tipos. Então, a gente tem que ir trocando para trocar também o estímulo. Você analisa cada caso, Exatamente. vê os exames e tudo mais. Exatamente. Por exemplo, você pega coenzima Q10, PQQ, NADH, glutationa, todos eles têm função antioxidante, certo? Mas aí eu tenho que ver, nem sempre eu vou precisar usar todos eles. Se eu usar todos eles ali, eu posso estar sobrecarregando. Então eu traço uma estratégia. E aí eu vou trocando e assim, eu nunca perco o estímulo máximo. Já percebeu quando você começa a usar qualquer tipo de medicação, você começa a usar, no começo é uma maravilha, depois parece que você não tá nem usando nada, se acostuma? Realmente, o nosso corpo se acostuma com tudo. Então a gente tem que ter estratégia pra tudo. Sim. Não tem que se automedicar, né? Jamais. Você toma o quê? Toma ômega 3, magnésio? Vou comprar e vou tomar. Vou comprar e vou tomar. E aí você toma por meses e não sabe se você tá precisando ou É isso aí. tudo errado, né? Aí tudo errado. Quantas pessoas que eu pego tomando multivitamínicos aleatórios, esses de farmácia, e aí quando eu olho os exames, tudo deficiente. Tô tomando um monte de vitamina e não tá fazendo efeito nenhum. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Isso aqui é muito importante. Multivitamínico de farmácia que tá lá. Vita não sei o que, Vita tal. O que acontece? Eles sequer são liberados pela Anvisa como medicações. Eles são suplementos alimentares. Então, eles respeitam uma regulamentação na qual tem um limite para cada substância, que é bem baixa. É muito aquém do que o que nós realmente precisamos por dia. Então vou tomar 3, 4. Não, também não pode, você vai tomar aleatoriamente. Então... A falta é ruim, mas o excesso também, né? E sem contar que ali tem corantes, tem outras substâncias que podem causar algum grau de toxicidade. Você não sabe, né? Então... Sim, top de vitamina C da farmácia, aqueles que você joga na água, um monte. Gente, e assim, né? Você abre lá o Instagram, que tem de propaganda de suplementação, de vitamina. Toda hora, e aí? E você não sabe o que é o certo. Como triar, né?
Então, até a gente pergunta, né, um pouco sobre quais são as vitaminas. Você falou várias, mas é isso, é você ir no seu médico, ver direitinho o que você precisa, né? O que tá... Lógico, tem algumas que são os básicos aí, pelo que eu entendo que, né, várias médicas que a gente recebeu falou sobre eles, mas eu acho que tem que ser personalizado bem certinho mesmo. Não vou lá na farmácia, compro esse kit que se vocês duas tomam, pra mim, talvez não seja. Exatamente. A quantidade, também a frequência e a via também é importante. Você vê que eu gosto muito, eu evito ao máximo passar um monte de comprimido. Por quê? Boca foi feito para comer. É melhor pela alimentação. É melhor pela alimentação. Exatamente. Porque a gente puder deixar na alimentação melhor. E aí a gente tem outras vias para fazer suplementação, medicação. Então, tópico, sublingual, gotas, oleaginosa, endovenoso. Então, tem estratégias que a gente consegue fazer, por exemplo, endovenoso uma vez por mês. É muito melhor para você metabolizar, é muito menos sobrecarga para o seu corpo. Então, tem várias formas de você fazer essas estratégias hoje em dia, de uma forma que você faça menos agressão para o seu organismo. Legal. E na parte de alimentação, por exemplo, para o nosso ciclo menstrual, né? Para essa parte que a gente, enfim, da mulher, o que você recomenda, né, nesse ciclo mesmo, nessa fase que a gente tá, enfim, menstruando bastante, ou depois, quando tá chegando no finalzinho, tem alguma coisa que você recomenda bastante, além da atividade, enfim? O ciclo menstrual, né? Então, a mulher tem a fase estrogênica e a progestagênica, né? Quando ela tá nessa passagem da fase estrogênica para progestagênica, é aquela fase que ela muda de humor radicalmente, que tem uma predileção por doces, tem uma mudança, uma irritabilidade. O que eu tenho que suplementar ali e também otimizar na alimentação? Alimentação anti-inflamatória, que é evitar doces, evitar refrigerante, evitar coisas com corante, realmente fazer uma limpeza na alimentação, né, uma semana antes da menstruação. O que é difícil, porque ela vai estar morrendo de vontade de comer besteira. Sim, né? É onde potencializa. É onde potencializa. E aí, o que de suplemento que eu consigo melhorar essa vontade? Picolinato de cromo, que a suplementação com cromo melhora isso, porque vai melhorar a estabilização da serotonina. Então, o suplemento com serotonina também, que é o triptofano, né? Um precursor da serotonina. Nos alimentos, a gente encontra triptofano na banana, no abacate. Então, você melhorar, otimizar a produção de serotonina nessa fase pré-menstrual vai ajudar a equilibrar essa vontade de comer doce, essa irritabilidade e também a intensidade do fluxo. E o que a gente não deve comer, por exemplo, nessa fase? Tem alguma coisa que você fala, isso pode te dar mais cólica ou pode fazer que você menstrue mais? Sim, chocolate, Coca-Cola. Olha a lista! É que eu tava pensando, será que eu posso falar Coca-Cola? Mas saiu. Não, pode falar, pode falar. Refrigerante com cola. É cola, né? Corante, essa mistureba toda que rola. Tá vendo que ela não toma refrigerante, vocês sabem, gente, né? eu não sei nem o que tem aqui dentro. Então, nada de corante, mas especialmente Coca-Cola, gente, é isso mesmo. Não pode. E chocolate. Que é a fase que a gente mais? Energético também não. Energético. E evitar também tudo que tenha corantes, tá? Até, sabe aqueles sucos de caixinha, biscoito. Tudo isso inflama mais, assim. Inflama, aumenta a liberação de prostaglandinas ali, vai ter mais dor, mais contrações, tá? Faz todo sentido. Não. Por isso que eu tento tanta coisa. Gente, tá vendo? Tá vendo melhor essa alimentação. Bom, agora, a Nath puxou um assunto que eu acho que as mulheres querem ouvir também, que é a questão da reposição hormonal. Gente, posso fazer meu merchan aqui? Olha, tô com um canal novo, gente, que é o menopausando.com. E para falar para você, mulher que tá no climatério e na menopausa. E a minha primeira especialista é a doutora Raila, maravilhosa, que tá lá falando tudo sobre reposição hormonal. Mas eu quero que ela fale aqui também no nosso canal, né? Tirar um pouco, quebrar esse mito, que as pessoas acham que reposição hormonal dá câncer. Então, isso é um mito mesmo, né? A gente já falou sobre isso, mas não custa nada falar novamente. A terapia de reposição hormonal, na verdade, ela é muito bem-vinda
quando feita na hora certa, pela via certa, e também considerando o indivíduo que vai recebê-la. Como assim, né? Eu não posso falar também que é toda mulher que vai ter que receber, não. Então, assim como qualquer outro remédio, existe o momento certo, a forma farmacológica certa, porque como que a gente faz terapia de reposição hormonal? Pode ser hoje com um gel transdérmico, pode ser com um pellet, um implante subcutâneo, pode ser um PET, que é um adesivo que a mulher cola ali na pele, pode ser por comprimido, né, que eu não gosto particularmente desse tipo de reposição, mas existe. Então tem várias vias para ser feito. Então, terapia de reposição hormonal é muito benéfico. Essa história de que causa câncer, isso é muito do passado, porque houve um estudo que foi publicado no JAMA em 2012, se não me engano, onde tinham muitos vieses aí, trouxeram mulheres tabagistas, mulheres obesas, pegaram comprimidos feitos de estrógenos conjugados, retirados da urina das éguas. Então ainda era uma coisa muito primitiva. E aí deram para essas mulheres e aí depois foram investigar a incidência de cânceres, de vários tipos de cânceres nessas pacientes, e tinha realmente uma incidência alta de vários tipos de cânceres, isso repercutiu na mídia, e depois foram estudar os vieses desses estudos, e viram que não foi promovido o câncer de mama, por exemplo, na verdade, depois foram estudar especificamente, e já saiu um novo estudo hoje não, já tem uns 5 anos foi publicado um novo estudo mostrando que o estrogênio, na verdade, ele faz uma proteção do tecido mamário. Então, a terapia de reposição hormonal com estrógeno isomolecular, que é igual que a mulher produz, faz uma proteção do tecido mamário. Sem contar, gente, que quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, não estou falando só de vida sexual, não estou falando só de capacidade de gestar, também não estou falando só de mama. A gente está falando da mulher como um todo, sem contar na parte cerebral, muscular, vascular. Pode olhar que os exames de uma mulher, depois dos 45 anos, ele começa a mudar independentemente dessa mulher se cuidar ou não. Os exames mudam. Às vezes a mulher vai lá no médico fazer um check-up, tem mais de 45 anos, ela se cuida, tudo. De um ano para o outro mudou totalmente o HDL e LDL, os colesteróis. Por que mudou? Porque ela tá ali no climatério e os estrógenos, o estradiol, ele tem uma correlação protetora cardiovascular, ele protege o coração, porque ele ajuda nesse cotransporte dos colesteróis. Então, o HDL, ele é tido como colesterol bom, porque ele tira a gordura do vaso. Eu falo que é o gari dos vasos, ele limpa o vaso. E o LDL é tido como ruim, porque ele coloca a gordura no vaso. Então, ele aumenta o risco cardiovascular, certo? Então, quando o estradiol cai, a gente aumenta o LDL e diminui o HDL. Então, mesmo a mulher se cuidando, ela tem esse desbalanço, ou seja, aumenta o risco cardiovascular. Então, eu tenho que considerar todo esse contexto para eu poder dizer se essa mulher pode ou não usar a terapia de reposição hormonal. Se a terapia de reposição hormonal protege, inclusive, o coração, por que eu não vou considerar isso? Então, hoje a gente já vê muito mais os benefícios do que os riscos. Ai, minha irmã teve câncer. Qual câncer? De mama. Qual câncer de mama? Tem vários tipos. Com que idade ela teve? É o genético? Então, vamos fazer o rastreio em você. Então, a gente tem várias formas de a gente poder investigar se você pode ou não fazer. E vale a pena, tá? Você não precisa ficar escondido na escuridão da ignorância. Sim. Eu não vou fazer porque dá câncer. Então, minha filha, beijos pra você. Fica sofrendo, né? Fica sofrendo. A gente vê muita mulher que fica sofrendo nessa fase. Porque falaram que não pode. Porque falaram que dá câncer. Isso é conversa. Vocês são fora disso, viu? Vocês não fiquem presas a isso. Mas o que acontece é, tem que realmente, eu sou totalmente a favor de você investigar. Peraí, tô com 40 e poucos anos, já tô me sentindo cansada, tô engordando e não mudei minha dieta, peraí que eu vou procurar um médico. Vou ver como é que estão meus exames, vamos investigar. Minha tia, não tem nada a ver, gente, tia que teve câncer, não sei o que. Mas se você quer investigar, quer tirar essas dúvidas, tira essas dúvidas. Tem rastreio genético, tem como você ver. Hoje tem como você rastrear tudo. Sim. E aí você faz a sua reposição hormonal
com total segurança, porque tem como fazer com segurança e é muito importante fazer, tá? E a gente tem uma janela que hoje nós sabemos que é muito mais jovem do que se acreditava antigamente, que essa janela é a partir dos 40 anos, tá? 40, 43 anos, que é quando a mulher tá no climatério. Então, o climatério já é uma janela para início da terapia de reposição hormonal. É claro que a dosagem também do hormônio, ela vai ser muito mais branda, vai ser menor, né? Então, isso vai ser tateado ali de acordo com a fase em que a mulher tá, a quantidade de cada hormônio. Então, às vezes, o primeiro hormônio que você vai precisar usar é a progesterona, depois o estradiol, depois a testosterona. Tem mulher que nem precisa dos 3, então é muito pessoal, tá? Mas vale a pena porque cada um tem uma função no organismo como um todo. Cérebro, nos vasos, nos músculos, nos ossos, nos olhos. Quantas mulheres depois dos 45 anos estão usando óculos? Sabe por quê? Porque não é coincidência não, é o envelhecimento mesmo da córnea relacionado aos hormônios. Olha só. É tanta coisa. É um tudo, né? O nosso corpo, todo, essa maquininha aqui. Até por isso que a gente tem que fazer os exames, né? Todo ano, fazer certinho, acompanhar com o médico para ver se tá precisando, se precisa mudar de estratégia, o que você falou, né? Para não acostumar, de repente, o corpo. Mas não caia nessa coisa de, eu ouvi falar, não sei o quê. Não, vai buscar realmente conhecimento, né? Com os exames, né? Acho que tem maior prova é você ali, né? Investigar tudo. E olha só, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, né? A mulher, hoje em dia, tá tendo filhos muito mais tarde. Uhum. Então, olha só, essa mulher, a gente sabe que a fase pós-parto, né? O puerpério, né? Puerpério. Ela é difícil. Agora, imagina essa mulher que já tá ali nos 40, tem filho, entra nessa fase e, na sequência, já tá com a menopausa. Meu Deus. É uma bomba, né? Aí Ela acha que o mundo dela acabou mesmo. Exatamente. Aí pode até juntar uma depressão pós-puerperal, né? Então, isso exige muito mais cuidado. Acho que por isso que quem pega essa mulher ali no começo, já no planejamento dessa gestação tardia, tem que ter mais atenção para acompanhar o pós também, porque vai ter uma virada hormonal importante, que aí o profissional tem que estar muito atento para poder fazer essas mudanças, acompanhar essas mudanças e modular esses hormônios de uma forma que a mulher não sinta tanto. Os hormônios mexem muito com as nossas emoções, tá? Tanto que nessa fase do climatério, a mudança, a irritabilidade, a labilidade emocional, que a mulher tem três mudanças de humor num dia só, isso é mudança hormonal, tá? Então a gente tem como a gente melhorar sim a qualidade de vida, tem como você promover mais saúde e mais liberdade também, até porque hoje, se a gente está num cenário de trabalho, de assumir empresa, de mudar de profissão depois dos 40 anos, né? Então, como você vai mudar de profissão? Como você vai abrir um negócio próprio ali se você tá taxada como louca? Se você tá esquecida, né? Porque a mulher tem os lapsos de memória, tem os brain fogs relacionados a essa mudança hormonal. Então, é só uma questão de ajuste ali, de um acompanhamento correto, que você consegue ter uma boa performance e com saúde, tá? Então isso é saúde, é qualidade de vida. E a gente fala muito, né, sobre saúde mental, que é um tema hoje em dia que a gente precisa, inclusive, falar. Você acha que a alimentação, né, essa parte da nutrição tem tudo a ver com a saúde mental também? Mulher, tudo a ver. Eu amo falar sobre isso. Ai, que bom. Amo, porque assim, eu já atendi muitos pacientes jovens, que hoje eu não atendo mais, mas eu atendia a partir dos 11 anos de idade, e assim, que eu pegava de pacientes jovens com obesidade e que tratavam depressão, ansiedade, TDAH, que na verdade depois que emagreciam, mudavam estilo de vida, tiravam os remédios todos. Por quê? Porque tudo começa no intestino. No intestino, 89% dos nossos neurotransmissores são produzidos pelas bactérias intestinais. Então, as nossas emoções estão muito relacionadas ao que acontece no nosso intestino. É por isso que a gente tem um comer emocional. E quando você começa a ter um gatilho emocional, ali um trauma, por exemplo, você
uma separação dos pais ali para uma criança que não entendeu bem, não recebeu bem aquela separação. E aí um dos pais vai e tenta compensar aquilo com comida. Né? Enche o menino de comida para o menino não perceber nada. Aí o menino começa a engordar, vai comendo aquilo, tá comendo emoções, de fato. E tá engordando. Então fica dependente, as bactérias que ele está cultivando ali, elas vão ser dependentes daquele estímulo alimentar, que geralmente são doces ou massas, certo? Sim. Que realmente faz um aumento. Toda vez que a gente fala de doces, massas, tô falando de coisas que têm o mesmo estímulo que a droga, tá? Então não é o doce, que a fruta ela tem frutose, mas existe um limiar que ela alcança de produção de neurotransmissores. É diferente de comer um pirulito. Ele já faz pá, então é diferente. Tá? É como a droga. Então você... qual que é a diferença de você consumir droga e você consumir um remédio que tem a mesma substância da droga? É a dose. E o estímulo que vai promover no seu cérebro. Tá? Então a mesma coisa. Os alimentos que têm uma grande concentração de açúcares simples, eles têm uma ação que é semelhante à droga. Tá? Drogas estimulantes. Então por isso que promovem doenças mentais. Tá? E causam dependência. Então é assim, como eu causo um estímulo de prazer muito grande, na hora que eu volto pro normal, não volto para a linha da normalidade, eu caio abaixo da normalidade. Então isso causa aqui uma sensação de depressão. Aí o que eu quero? Eu vou buscar o estímulo de novo. Então isso vira um ciclo vicioso. Então, por isso que um dos tratamentos para a obesidade é transplante de fezes, troca de bactérias. Gente. E também tem vários estudos de transtornos cognitivos, de transtornos comportamentais, em que nós sabemos que os tipos de bactérias eles influenciam muito. Né? Então tem tudo a ver. Na hora que dietas cetogênicas, por exemplo, os pacientes melhoram muito a performance, melhoram muito a sociabilidade, porque eles têm uma diminuição das bactérias fermentadoras, eles têm uma melhora da produção de serotonina natural. Então, tem relação intestino total. E cérebro é uma conexão assim que tem tudo a ver. E hoje, na prescrição de qualquer médico que trata de doença mental, tem que ter exercício físico também pelo mesmo motivo. Porque o fato de quando você comprime as fibras musculares, você libera algumas substâncias que têm ação lá no intestino, melhorando a produção também dos neurotransmissores, que tem ação cerebral. Então, olha só, gente, é muita conexão. Tudo conectado, tudo né? Conectado. Não, gente, você tem que ir num médico que ele olhe você num 360. Todo. Não dá pra ele te olhar por partes, né? Com certeza. Eu já tive casos de criança autista, obesa, assim, que emagreceu 15 quilos, teve uma projeção ali no colégio, foi estudar num colégio de crianças que não tinham nenhum tipo de deficiência, conseguiu interagir normalmente ali, tudo. Teve uma evolução, sim, os pais são muito gratos a mim, tá? Faz tempo que a gente não se fala, que a gente fala sempre no WhatsApp, porque nós mudamos a dieta. E quando o menino passou a conseguir socializar, passou a jogar futebol, tem uma vida normal, entendeu? Ele era um autista de grau grave. Tá. Bem comprometido. Mais complicado, assim. Isso, porque tem vários... O espectro do autismo, a doença do espectro do autismo tem vários graus de comprometimento. Sim. E é uma doença que tem muita relação com esse eixo intestino-cérebro, tá? E se beneficia muito de dietas com baixa quantidade de carboidrato. Só que existe uma grande dificuldade, porque quando eles têm predileção por um tipo de alimento, eles vão só nele, né? Que eles têm uma tendência a repetir um determinado alimento. É uma característica, assim. E uma curiosidade até, uma dúvida. Por exemplo, a pessoa, ela tem uma obesidade num grau muito elevado. Ela tá muito acima. É possível emagrecer só com alimentação e exercício? Ou uma bariátrica, ou um injetável, ou um outro tratamento? É muito da cabeça da pessoa. Isso eu tô falando no nível de uma obesidade muito grande.
Eu vi na internet outro dia ele até é super famoso, esqueci o nome dele agora. Tá. Que ele tem 300 quilos, gente. Isso. O que leva uma pessoa a ter 300 quilos? Assim, são as famílias de super obesos, né? Então, são hábitos desde criança, desde bebê, né? Assim, é uma pergunta bem difícil de responder, porque isso é muito... Depende muito da pessoa também, Depende muito da pessoa, porque é possível emagrecer com dieta e treino? Só que depende muito do teu grau de motivação e quantos anos você está disposto a fazer isso. E pode ser alguma deficiência genética também, ou não? As desordens genéticas, sim, a gente tem vários genes que podem codificar, então quanto mais genes você tem ativados ali, mais difícil vai ser a reversão ali da doença. Então a gente tem que considerar quando você tenta o tratamento ali por mais de 2 anos e não tem sucesso, a gente considera falha terapêutica, né? E então nessas famílias, assim, geralmente você não consegue. Tá. Mas tem a questão ambiental muito forte, tá? Né? Desde criança, uma alimentação errada, são pessoas que só comem mais de 11 mil calorias em uma refeição. Mas assim, o que você me perguntou, se consegue, né, emagrecer só com dieta? Depende muito da motivação e do tempo de dedicação que essa pessoa vai ter. Mas tem como? Se a pessoa se dedicar e falar, não, eu vou virar essa chave, eu vou sim conseguir, vou fazer um tratamento certinho ali de alimentação regrada e treino, tem como sem medicação? Sim, tem como, a menos que ela tenha uma questão genética muito, muito forte, né? Muito prevalente ali, tá. Que não consiga, né? Eu pergunto porque às vezes a gente vê alguns processos de emagrecimento de pessoas que eram muito obesas e elas conseguiram e elas postam, né, na internet, tudo, só que é uma pequena quantidade de pessoas que mostram que realmente conseguiu só com treino e com alimentação. Muita gente já mostra que fez uma bariátrica. É que assim, eu até falei sobre isso hoje mesmo. Eu falei, gente, como você quer emagrecer natural se você não fez nada de forma natural pra ficar 20, 30 quilos a mais do que o que seu corpo suporta? Uhum. Porque não é natural. Você tá comendo muito mais do que o que a sua fome natural pediu. Você comeu algo bem diferente do que a natureza te ofereceu. Entendeu? Geralmente você está consumindo coisas industrializadas, porque são calorias acumuladas. Porque se você comesse só coisas naturais, eu brinco, a dieta divina, como que Deus fez, você não ia ter esses desejos, não ia conseguir. Porque experimenta ficar 21 dias comendo 100% limpo, só coisas naturais. Você não fica com desejos. Aquilo sacia mesmo. Fruta, legumes, arroz, feijão, frango, ovo. Você fica sempre satisfeito. Parece que você não fica com desejo, não fica com vontade. Tá isso é verdade. Se você trabalhar isso, né? Eu antigamente era muito viciada em doce, né? Gosto até hoje, mas eu diminuí assim radicalmente. Eu fico vários dias sem pensar no doce. Antes isso era impossível pra mim, mas porque eu comecei a criar essa coisa na minha cabeça. Né? Você tem que se reeducar. Você tem que se educar mesmo. Tem como pra tudo, na verdade, né? É só a gente querer também se dedicar. Eu acho que buscar conhecimento e observar os seus ganhos. Uhum. Porque você só tem a ganhar. Gente, você se sente melhor. Sim. As pessoas falam, eu vou sofrer, não sei o que. Eu fico, pelo amor de Deus. Tudo muda, você se sente melhor. Você, sei lá, você fica até suas excretas, você cheira melhor, o seu cabelo fica mais cheiroso, tudo fica melhor em você. Tudo. Sim. Você não é uma pessoa que tem um suor que insuportável, não é? Tudo fica melhor. Nossa, é verdade. Pode reparar. Sim. Hoje isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, quando eu vejo alguém comendo pizza, lanche, não sei o que, eu fico pensando, meu Deus do céu. Dá vontade de bater lá e falar, deixa eu falar uma coisinha. Você sabe que a Raila fala uma coisa, gente, que eu acho muito importante.
importante. Gente, a Raila é minha nutróloga. Quem não sabe, minha nutróloga tá cuidando de mim, fazendo a minha reposição hormonal. Que tá sendo muito bom. Eu tô assim... Gente, eu tô muito disposta, vocês não fazem ideia. Minha filha até falou, nossa, mamãe, queria ter a sua disposição. Tá minha filha é vendo? de 23 anos, tá? E a Raila sempre fala pra mim que assim, se a gente não cuidar do nosso corpo, né, não cuidar do interior mesmo, da parte interna, de deixar o corpo preparado, não adianta você querer fazer procedimentos estéticos, você fazer até nem a musculação, porque seu corpo não tá preparado para isso. Olha como é louco, às vezes você vai lá e aí você fala, mas eu tô treinando todos os dias, mas não tô vendo resultado. Por que será? Nossa, alguma coisa tá errada. Isso é verdade. Não é? Isso... que ontem mesmo eu dei uma rata, verdade? Ô menino... Olha, isso é muito comum. O pessoal mais jovem também academia, treino, não sei o que, aí come só besteira. Aí não sabe por que não desenvolve, tá lá? A gente tá falando, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tenho que ir lá em você, não sei o que, o menino ontem falando, né, no evento. Eu tenho que ir lá em você, porque o menino 25 anos, no auge da vida, o auge. Aí, eu tenho que ir lá em você, porque isso ele lá com três pães assim na mão, assim, comendo um e conversando comigo. E segurança guardando pro futuro. Pra depois. Aí Escassez. Trabalhando na escassez. E eu ouvindo, assim, tenho que ir lá em você, porque tô indo na academia, eu treino, não sei o que, tô tomando. Aí mostrou os suplementos que ele tava tomando. Gente, tenha cuidado com os suplementos, porque tem uns whey proteins, né, esses whey proteins de cookies and cream. Quanto whey proteins de pasta de amendoim, não sei o que, pelo amor de Deus, só tem sucralose, aquilo dali é péssimo. A desbiose intestinal grita, as bactérias ficam tudo louca. E é péssimo pra quem quer performance, emagrecimento, longevidade, né? Tem que ter cuidado com a qualidade daquilo que você consome. Então não adianta você tá indo pra academia e consumindo um suplemento de baixa qualidade, cheio de açúcar. Fala açúcar podre mesmo, que é açúcar de baixíssima qualidade. E aí ele lá comendo, não sei o que. Aí eu perguntei, mas vem cá, você come sempre assim? Tipo, você gosta de pão, essas coisas? É porque eu quero crescer, né? Não sei o que. Aí eu não, você tá fazendo errado. Quem quer ganhar massa muscular, entende que o tecido muscular é um tecido nobre. É um tecido que ele gosta de ser bem tratado. Então ele tem que ser bem alimentado. A pessoa que quer emagrecer é perder gordura. E aquele que quer crescer, ficar forte, fibrado, que ninguém quer engordar, gente. Todo mundo quer ficar bem definido, musculoso, né? E é assim que tem que ficar mesmo, porque músculo é saúde, é longevidade. O maior preditor de longevidade é a massa muscular, tá? Nos dá autonomia, é com a musculatura que a gente consegue fazer os principais movimentos do nosso corpo. Então, é importante sim. Eu falei pra ele, você tem que tratar seu músculo muito bem, tratar seu corpo muito bem. Então, uma vida anti-inflamatória. Então, essas massas aí não são bem-vindas. Ah, mas precisa de carboidrato pra crescer. Precisa, mas é o carboidrato do bem. Não esse. Você vê aqui que eu peguei e botei lá arroz, ainda bem que tinha. Tinha arroz, tinha cuscuz, tinha carne. Por que eu vou no pão? Eu botei arroz e botei a carne do sol lá, uma delícia. Você come comida de verdade. Eu como, mulher. Às vezes, 7 horas da manhã, eu tô batendo um prato de pedreiro. Arroz, feijão, frango. 7 horas da manhã? 7 horas da manhã. Às vezes, boto o ovo, feijão. Arroz e feijão, 7 horas... Não, gente. 7 horas da manhã. Teve um lugar que eu viajei que achei assim, minha cara, que foi no Egito, que assim, o café da manhã era... Eles têm costume de feijão, sim. Frango, não sei... E o seu jantar? O que é bom jantar? Você tem que diminuir? Mas quando você come bem de dia, à noite você não tá mais com fome. Tipo, uma hora dessa eu não tô mais com fome. Mas aí você tem... A pergunta E se tiver mais proteína? Então, assim... Ou uma carne mais leve, tipo peixe. Eu sempre deixo em casa porções de 100 gramas de frango. Aí eu deixo... Frango, tilápia, deixo tilápia temperada, congelada. Ovo é coringa, né? Sempre fazer um ovinho ali e tá sempre de boa. Carne de porco também é uma carne muito boa, muito saudável, tá? Tem gente que tem uma certa questão, porco, não sei o quê. Carne de porco é muito saudável. E carne moída, patinho moído também, uma carne mais magra moída.
E aí você Tá, coloca então o quê? Uma sempre- saladinha e come? Sempre faço, eu deixo raízes congeladas também. Então eu deixo ou batata doce, batata também inglesa eu gosto muito. Eu faço na airfry rapidinho. Então, sempre assim. Então, uma diquinha aí pra noite, pega lá uma proteína e tal. Uma proteína faz e uma uma batatinha. saladinha. Gente, dava pra ficar falando aqui. Você sabe que já deu mais de 1 hora, né? Jura? 1h20, eu acho, né? Já Se eu estou não- É? amando. Não, a gente tá 1 hora aqui, e ó. 20. Viu, mas eu não terminei de contar do menino. Então, Olá! Por favor, então. e depois você vai ter que voltar pra gente responder as perguntas de todo, né? É Nossa verdade. audiência aqui. Então, mas aí eu falei, sim, então mesmo quem quer crescer e quem quer perder gordura, tem que comer comida limpa. Então, carboidrato é bem-vindo para ganhar massa muscular, é carboidrato mesmo, só que tem que ser carboidrato do bem, que são as frutas e as raízes. Aí as raízes entra tudo quanto é raiz, mandioca, mandioquinha, a batata doce, batata baroa. E aí como consumir? Sempre preferi consumir mais, cozida mais al dente. Então, purê de batata, escondidinho, não sei o quê. Não, a batata mesmo, cozida com casca al dente. É melhor do que o purê. Então tem isso também, tá, gente? É por isso que quando fala a fruta ou o suco? A fruta. Tá. Porque o suco você quebrou, perdeu as fibras e expôs a frutose. Da mesma forma o purê. Olha Entendeu? só. Então, assim- E aí você vai pôr o purê, já põe leite, né? Não sei o quê, leite, já põe mistura manteiga, né? tudo, já deixa aquela coisa. É isso mesmo. Então a gente tem que ter cuidado. Então olha só como é simples viver saudável. Quanto mais simples a comida, melhor. Embutidos, jamais. Não, mulher, pelo amor de Deus. Mas uma pergunta, depois que você falou tudo isso, ele comeu os 2 pães que estavam guardados na mão dele? Comeu. Só esses aqui. Só esses pra finalizar. Ai, não. Mas aí você vê, aí tá novo, mas tá o quê? Desnutrido, porque isso não foi hoje que ele tava fazendo na minha frente. Sim. Estava num evento empresarial ali, todas as pessoas ali têm um altíssimo nível cognitivo, ali não tinha ninguém que não sabe o que é certo e errado. Então imagina na casa dele, Sim. você entendeu? Então é o estilo de vida das pessoas. E aí você fala, nossa, eu treino pra caramba, tal, e aí tá com esse costume, não combina, então né? essa pessoa vai treinar, ela vai ficar mais estressada do que o corpo dela já tá. Porque o estresse é uma resposta do nosso corpo àquilo que gera perigo. Então o perigo ele pode ser a falta de um nutriente, o perigo ele pode ser o excesso de coisas inflamatórias. O perigo ele é visto de várias formas. E aí eu venho, faço exercício e resistir. Aí que meu corpo entende que tá sob perigo mesmo. E aí, ao invés de ganhar músculo, eu vou quebrar músculo e guardar gordura. E aí que a gente vê os fitness barrigudos. É, pior. E não consegue também sustentar por muito tempo, né? Exatamente. Até quando que você vai assim, desse jeito, né? E assim, mesmo antes dos 30 anos, isso tá sendo cada vez mais comum. A gente faz exame de bioimpedância, tá lá, a massa muscular lá embaixo, percentual de gordura alto, mesmo treinando, não sei. Mas o quê? Baixa nutrição. E outra coisa, gente, hoje a gente não tem mais o alimento de alta qualidade como antigamente. A maçã que você come hoje não é a mesma que a sua bisavó comia. A qualidade do solo mudou. A quantidade de produtos que é utilizada também aumentou muito. Então, o alimento vai perdendo a qualidade ao longo dos anos. Então, tem tudo isso para considerar. Olha, eu tenho certeza que vocês estão assistindo esse bate-papo e falando, eu tô tudo errado, vou precisar rever todos os meus conceitos, porque eu tô aqui já, ó, cada vez que a gente recebe um convidado, eu vou absorvendo as informações e penso, Olha, mas eu vou falar aqui uma coisa não, pra vocês. aqui O Juliano, que me conheceu, até hoje ele já emagreceu. Porque ele já tinha ido no médico, mas o médico tinha passado pra ele só os remedinhos, mas não tinha falado pra ele da alimentação limpa. Olha lá. E é importante isso. muito Porque sem alimentação limpa, o que acontece? Ele ia ficar fordo. Que ia ficar inchado. Porque o hormônio, ele aumenta a capacidade da célula de captar os aminoácidos. E também líquido, né? E água, né? Porque a água é necessária porque é o meio aquoso onde acontecem as reações químicas. É só por isso. E aí, por isso que a pessoa fica inchada.
Pra ela ficar definida, seca e perder gordura, queimar gordura, ela não pode inflamar o organismo. Então o organismo tem que estar muito bem pra pegar e entender que essa gordura não é bem-vinda. E colocar ela, queimar ela, usar ela como fonte de energia, é aumentar a taxa metabólica basal. Então quando você tá usando hormônio, você tem que comer limpo. Então não tem que... Vamos comer limpo. Vocês ouviram? Ouviram também aqui? É isso aí. É a melhor dica que ela pode dar. É a melhor dica. E falando em dica, lá estamos gravando tudo. Não E falando em tinha. dica, deixa uma dica aí pra mulherada que tá assistindo a gente. Além de comer limpo. Além de comer limpo. Bom, gente, tem que se cuidar. A partir de hoje, não deixe pra depois, tá? Dê importância, não é só... Quando a gente fala de suplementação, aí não é só uma suplementação, não é só uma vitamina. O alimento, ele é terapêutico. As vitaminas, elas têm uma função terapêutica. São muito mais importantes do que muitos remédios. O que eu faço hoje, exatamente o que eu faço hoje, é tirar remédio e te dar suplementos, vitaminas a níveis terapêuticos. E o que você sente? Melhora da qualidade de vida e diminuição de todos os sintomas de qualquer doença crônica que você tenha e a prevenção para desenvolver qualquer outra doença. É isso. Olha, deixa suas redes também, para o pessoal poder ir lá te seguir, ver todas as dicas que você dá. É isso. Eu adoro falar, vocês já perceberam? Então me sigam lá, deixe suas dúvidas também. Adoro falar de saúde, de qualidade de vida, de emagrecimento. É a doutora Raila Teixeira. Deixa aqui também as perguntinhas que vocês tiverem pra doutora Raila, maravilhosa. Eu tô tão feliz de ter recebido, conhecido. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu falo demais. Não, você fala muito bem. E vai voltar pra falar mais, né? Porque a gente tem ainda muita pergunta, né? Muita. A gente só faz um primeiro momento aqui, porque vai surgindo, né? Sim, na nossa conversa. Gente, olha, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. A gente quer agradecer a Fernanda, da Clínica de Azer, que tem uma marca maravilhosa, que é a Defo, né? De nanotecnologia. E ela tem esses produtos maravilhosos de redução de medidas, um shampoo maravilhoso, olha, gente, de crescimento e fortalecimento dos fios. E um novo esfoliante corporal cheirosésimo. Muito bom também. Obrigada, Fê. Um beijo. E olha só, quero também agradecer os meninos da Giza e da Videofly Produtora, que cuidam muito bem dos nossos conteúdos. Agradecer vocês que estão aqui mandando muitas mensagens de feedback. Estamos muito felizes com esse projeto, né, Belzinha? Então, a gente está conseguindo criar uma rede de apoio muito boa, né, para as mulheres que estão aí em casa, que estão dentro dos seus casulos e precisam realmente furar essas bolhas e ver que elas podem ser mais felizes, né? Podem passar por todas as fases da vida de forma leve, né? Que é um grupo, uma rede de apoio. Agradecendo a Raila mais uma vez, a gente sabe que a sua agenda é corrida e ter você aqui é muito importante pra gente, pra fortalecer ainda mais essa comunidade. Obrigada. Obrigada. Um beijo.